Risco da sequência. Apesar de ser um dos maiores riscos que nós investidores corremos ao longo da nossa carreira de investimentos, é um risco pouquíssimo falado por aí e, pior ainda, pouquíssimo entendido pelos investidores. No vídeo de hoje eu vou te explicar o que ele é, como ele te afeta, como ele pode ser um dos maiores vilões de qualquer plano de aposentadoria e principalmente como se proteger contra ele. Começando por entender o que é o risco da sequência. Pensa comigo. É possível que dois investidores que invistam exatamente o mesmo montante, por exatamente o mesmo prazo e que tenham uma média de retorno final exatamente igual, terem resultados diferentes? E para surpresa de muitos, a resposta é que sim. E não somente resultados diferentes, mas um valor monetário final das duas carteiras que a gente vai comparar drasticamente diferentes. E esse resultado final depende exclusivamente de quando os melhores e os piores retornos acontecem na carteira desse investidor. Se os melhores retornos acontecem no começo, nos primeiros anos de contribuição ou nos primeiros anos de saque, o resultado é drasticamente diferente do que se esses melhores anos acontecessem no final da acumulação e do saque. Assim como os anos negativos, se eles acontecem no começo, no meio ou no fim, eles mudam drasticamente o resultado de um investidor. E essa diferença nos resultados, mesmo comparando carteiras que tiveram uma rentabilidade média igual ao longo do período, é o que a gente chama de risco da sequência. Vamos para um exemplo prático? Esse exemplo que eu vou trazer, eu tirei do livro The Four Pillars of Investing, do William Bernstein, e ele considera dois investidores que investiram por um prazo de 30 anos entre os anos 1967 e 1996. Foi escolhido esse prazo porque tiveram retornos drasticamente diferentes na primeira metade, nos primeiros 15 anos desse período, e na segunda metade. E isso exemplifica muito bem o que a gente vai falar sobre o risco da sequência. Desses dois investidores, teremos o primeiro, conhecido como Mr. Forward, ou o Senhor para Frente, que investiu $100 por mês começando em janeiro de 1967 e terminando essas contribuições em dezembro de 1996. Então ele fez uma contribuição de $100 por mês, todos os meses ajustados à inflação, durante esses 30 anos. A segunda pessoa que a gente vai chamar nesse estudo de Mr. Reverse, ou o Senhor para Trás, fez exatamente a mesma contribuição, exatamente no mesmo investimento, que teve a mesma rentabilidade durante esses 30 anos. A única diferença é que ao invés dele começar em janeiro de 67 e continuar as contribuições até dezembro de 96, ele começa as contribuições em dezembro de 96 e termina em janeiro de 67, como se ele fizesse as contribuições de trás para frente, considerando as rentabilidades. Então ele pega a primeira rentabilidade da carteira dele, aquela do final de 96, e a última, a do começo de 67. Enquanto o Mr. Forward, o senhor para frente, faz a primeira contribuição em janeiro de 67, pega aquela rentabilidade no começo da carteira dele e pega a rentabilidade de dezembro de 96 como a última no seu plano financeiro. Agora veja o resultado desses dois investidores nesse gráfico que o editor vai colocar na tela. O Mr. Reverse, que teve as ótimas rentabilidades da década de 90, no comecinho das suas contribuições, que começaram em dezembro de 96, terminou esses 30 anos com $69.291. Já o Mr. Forward, que começou as contribuições lá em 67 e as primeiras década e meia foram de um mercado muito turbulento, com uma inflação muito alta, com retornos não tão bons assim, terminou os 30 anos com $149.436, um patrimônio 115% maior do que o Mr. Reverse. Olhando para valores atuais, do ano de 2024, que é quando eu estou gravando esse vídeo, o Mr. Reverse, que foi o que deu azar na sequência, terminou com $361 mil, enquanto o Mr. Forward, que deu sorte, teoricamente, terminou com $775 mil, uma diferença de nada mais, nada menos do que $414 mil somente por causa do risco da sequência. Uma lição que a gente pode tirar desses dados: se você é jovem, se você ainda está no período de acumulação, há algumas décadas do seu usufruto ou da sua aposentadoria, torça para que os investimentos tenham péssimos resultados. Algo muito contraintuitivo para a galera que quer que os investimentos só subam, só deem ótimos resultados.
Se eles derem péssimos resultados, como foi o caso do Mr. Forward, você será capaz de acumular diversos ativos de qualidade a preços muito mais baixos e ainda por cima, lá no final, a expectativa de retornos da sua carteira será muito maior e agirá sobre um patrimônio muito maior, o que te dará um resultado final muito melhor. Achou interessante? Vamos ver então o impacto do risco da sequência, não numa carteira de acumulação, mas sim numa carteira de aposentadoria, onde ao invés de contribuições mensais de $100, o investidor fez saques anuais de 5% do valor investido. Para esse exemplo, começamos com uma carteira de $100 mil, que é muito pouco para uma aposentadoria, mas para o nosso exemplo é suficiente, com saques de $5 mil anuais ajustados pela inflação durante esses 30 anos. Vamos ver o que o risco da sequência fez com essas duas carteiras. O Mr. Forward, o senhor para frente, que deu muita sorte no momento de acumulação, que conseguiu um patrimônio muito maior porque ele estava investindo todos os meses e pegou péssimos resultados no começo, deu muito azar na fase de acumulação. Enquanto os péssimos retornos são bons para a acumulação no comecinho, eles são péssimos para a aposentadoria. Sacando os 5% ao ano, começando lá em 67, o Mr. Forward, azarado nesse caso, não conseguiu que a sua carteira durasse os 30 anos. O seu patrimônio acabou em 26 anos, para ser mais exato, em 1993. Isso porque os péssimos resultados dos primeiros anos da sua aposentadoria acabaram com o poder de multiplicação da sua conta e com o poder de renovação do poder de compra daqueles saques que ele fez. Por outro lado, o Mr. Reverse, aquele que começou sua aposentadoria em 96 e terminou ela em 67, deixou herdeiros muito contentes. Não somente o seu dinheiro durou durante esses 30 anos, como ele deixou uma herança de $1,57 milhões em valores atuais. Mesmos saques, mesmos retornos, mesmo tempo de aposentadoria, com a diferença de que um ficou sem dinheiro e o outro deixou uma herança multimilionária. Este é o risco da sequência. E depois desses exemplos práticos, com retornos históricos que realmente aconteceram, você vê a gravidade desse risco que eu estou te falando agora. Você vê a diferença de resultados que ele pode trazer para o investidor que faz exatamente a mesma coisa. A fase de acumulação, que é aquela que você está investindo todos os meses para chegar a um objetivo, quanto piores forem os rendimentos do começo e melhores forem do final, melhor será o seu resultado. Por outro lado, na fase de aposentadoria, que você está tirando dinheiro dos seus investimentos todos os meses, quanto melhores forem as rentabilidades do começo e piores do final, melhor será o seu resultado. Agora, pensando nisso e refletindo como um bom investidor, que os retornos do mercado e da nossa carteira estão completamente fora do nosso controle e que a gente pode dar ou sorte e ter retornos favoráveis para o nosso plano, ou azar e ter retornos completamente desfavoráveis para o nosso plano e para a nossa fase de acumulação ou de aposentadoria, você pode estar se perguntando, como eu me protejo disso? E como vocês que já me seguem aqui há algum tempo sabem, eu não deixo vocês na mão. Então eu vou trazer 5 formas muito eficientes de se proteger contra esse risco da sequência. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, se inscreve e aproveita para consumir o conteúdo que eu trago aqui para vocês, que é capaz de mudar a forma como você enxerga os investimentos e principalmente os seus resultados com o seu dinheiro no mercado financeiro. E falando sobre as formas de se proteger do risco da sequência, a primeira delas é a diversificação. Tanto no momento de acúmulo quanto no momento de se aposentar dos seus investimentos, essa é talvez a melhor forma de se proteger desse risco. Ter uma carteira com diferentes classes de ativos, parte dela em posições mais conservadoras, mais defensivas, que não caiam tanto durante uma crise, principalmente no momento de usufruto da aposentadoria, é fundamental. Posições em rendas fixas pós-fixadas, de bons pagadores, com vencimentos mais curtos, que são posições mais estáveis, são fundamentais para proteger a carteira de alguém recém-aposentado, de fortes quedas que podem acontecer no mercado acionário e protegem esse aposentado desse risco da sequência que pode ser fatal para o seu plano de longo prazo. A segunda forma de se proteger contra esse risco da sequência é através de uma boa alocação, que é o percentual que você dedica para diferentes classes de ativos, renda fixa, renda variável, investimentos alternativos, posições em caixa. Uma pessoa mais jovem, com mais anos de acumulação, que pode sim e até se beneficia de anos com retornos ruins no começo,
deve se expor mais à renda variável, deve ter uma carteira mais agressiva, em linha com seu perfil, obviamente. Já uma pessoa mais idosa, com menos tempo de acumulação, ou então durante o usufruto, durante a aposentadoria, deve ter uma carteira mais conservadora, com uma parcela em renda fixa maior e uma parcela em caixa suficiente para cobrir os custos dos próximos anos. Uma boa alocação alinhada com seu perfil, com a sua fase, com a sua idade e com o que você precisa é fundamental para você reduzir drasticamente, não eliminar porque é impossível, mas reduzir drasticamente o risco da sequência. A terceira forma de se proteger desse risco é através de boas estratégias de saques. Durante a aposentadoria, saber quanto sacar da sua carteira de maneira correta e eficiente é essencial. Saque muito mais do que você pode, como é o caso do nosso exemplo, que o investidor sacou 5% ao ano, mais do que deveria, a carteira dele acabou em 26 anos, e você corre o risco de ficar sem dinheiro nos últimos anos da sua vida. Saque muito menos do que você deveria e deixe de viver memórias, deixe de ter uma vida confortável, deixe de ter determinados luxos que você poderia ter com o dinheiro que você acumulou ao longo da sua vida. Então esse percentual de saque, o quanto você vai usar dos seus investimentos todos os anos, é uma decisão talvez das mais importantes que o investidor pode tomar na sua vida. E se você quer um vídeo sobre esse assunto, sobre percentuais de saque, as melhores estratégias, os riscos envolvidos com esses saques maiores ou menores, comenta aqui embaixo que é um assunto do seu interesse para eu gravar um vídeo mais tarde para vocês. Já a quarta maneira de se proteger do risco da sequência é uma reserva de emergência. E sim, a reserva de emergência é necessária até mesmo durante a fase de aposentadoria. Muitos pensam, agora que eu estou aposentado, que eu não tenho mais um trabalho, que eu não tenho mais o risco de ficar desempregado, eu não preciso mais dessa reserva. E esse é um grande engano, porque a reserva não serve somente para cobrir um salário que você perde ao ficar desempregado. Ela serve para cobrir emergências que podem acontecer também durante a sua aposentadoria. E essa reserva durante a aposentadoria é muito útil para você pagar os seus gastos mensais dos próximos meses ou anos em momentos de grandes crises, em momentos de recessão, em momentos que sacar da sua carteira de investimentos fará com que o risco da sequência se potencialize ainda mais. E por último, a quinta forma de se proteger do risco da sequência é através de anuidades, ou annuities, que a gente conhece aqui no mercado financeiro americano. Essas anuidades são contratos que você compra, você paga por esse contrato e ele se compromete a te pagar uma renda mensal para o resto da sua vida. Então digamos que você se aposenta com 60 anos e você compra uma anuidade que te promete pagar um salário de 5 mil por mês para o resto da sua vida. Não importa se você vive mais 1, 10 ou 50 anos. Esses contratos, eles geralmente têm rentabilidades ruins, eles não são tão favoráveis do ponto de vista de investimento e acúmulo de capital, porém, eles te protegem do risco da longevidade, que é você viver mais do que duraria o seu dinheiro. No caso do nosso exemplo, onde o aposentado terminou com seu dinheiro em 26 anos, se ele tivesse uma anuidade, ele teria esse salário garantido, independente do período que ele vivesse, após o término do seu dinheiro. Então é uma ótima forma de você se proteger do risco da sequência e também do risco de longevidade, que é de viver mais do que a sua carteira. Mas antes de fazer um contrato desses, de entrar numa anuidade, tome muito cuidado, porque esse mundo de anuidades, ele é repleto de vendedores que não são tão alinhados com seus interesses, que cobram taxas altíssimas e que oferecem planos péssimos para o investidor. Então pesquise bem antes de contratar uma dessas. E agora que você sabe sobre esse risco importantíssimo, que é o risco da sequência, como ele te afeta, como ele muda os resultados da sua carteira sem você ter controle disso e principalmente como você pode se proteger desse risco, me conta aqui embaixo se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, se ele foi útil para você, se ele vai te ajudar a investir melhor e se você ficou com qualquer dúvida ou tem qualquer observação sobre o que foi dito no vídeo de hoje. E a gente se vê no próximo vídeo.